Eike Batista e a matemática da concentração de risco. Esse é o episódio 3 do nosso podcast Ciência Organizacional, que é um podcast que fala sobre método, ciência e nada de achismo. Eu sou Eduardo Valneide, cientista organizacional há mais de 12 anos e criador da Level, plataforma de análises e seleção de pessoas. Bom, a ideia do podcast, como sempre, é falar sobre temas e assuntos que são correlacionados com a ciência organizacional, do ponto de vista real de entender a mecânica ou a dinâmica que está por trás de algumas ações. E o caso do Eike Batista é um caso bastante famoso, né? O Eike Batista foi um grande bilionário brasileiro que nos anos ali 2000, 2010, 2014, se não me engano, alcançou seu auge e depois colapsou, quebrou. E a pergunta que fica é: como é que aconteceu isso para um cara que era bilionário, que tinha uma série de operações, múltiplas empresas, uma grande holding, conseguir quebrar totalmente? Então vamos voltar um pouco na história aqui, o contexto é importante. Em março de 2012, o Eike Batista, olha o que eu estou falando, o Eike Batista valia 35 bilhões de dólares. Em janeiro de 2014, ele valia menos 1 bilhão, negativo. Então, nesse gap de quase 2 anos, né, entre março de 2012 e janeiro de 2014, não houve nenhuma guerra, não houve nenhuma pandemia, nenhum cenário sistêmico global de crise, nada externo que causasse um problema, mas houve uma expressão matemática previsível, isso era previsível, de uma estrutura que ninguém teve coragem de olhar de fato, de olhar com detalhes, de olhar com ciência. Então, a partir daqui que fica o grande ponto de análise desse caso, que é o Eike Batista e a matemática da concentração de risco, que é o título do nosso podcast de hoje. Como é que aconteceu esse cenário todo, né? Então, vou voltar um pouco no histórico geral para dar mais detalhes agora, porque eu acho que eles são bastante positivos. Em 2012 ele teve o pico dos 35 bilhões, saiu na Forbes, era, se eu não me engano, o 6º ou 7º homem mais rico do mundo, o primeiro do Brasil, e tinha uma estrutura do grupo que ele gostava de terminar as empresas dele em X, eram 3 letras, acabar em X, que era o símbolo da multiplicação. Era uma mania dele interessante. Então ele tinha 5 empresas na bolsa, entre 2004 e 2010, né? Uma de petróleo, uma de energia, a OGX de petróleo era a mais famosa, uma de energia, uma de logística, uma de mineração e tinha um offshore também. E a promessa central do OGX, que era a catapulta desse modelo bilionário do Eike, era de entregar 750 mil barris de petróleo por dia. Só que ele entregava 15 mil barris. Então aí você começa a ver o buraco, né? Eu prometo 750 mil, entrego 15 mil. Temos uma questão importante aí. Em 2013, começaram a ver que assim, existiam algumas perdas históricas associadas a esse gap, né, de 750 de promessa, 15 de entrega. E em 2013 também a OGX entrou com o pedido de recuperação judicial. E um passivo grande, que eu não sei as cifras direito, mas era um passivo possivelmente bilionário. E foi uma recuperação judicial, se não foi a maior, uma das maiores da história do Brasil. Em janeiro de 2014, como já falei, ele teve patrimônio negativo. E isso aconteceu basicamente em 18 meses, do pico até o colapso. Depois disso, o Eike foi condenado por manipulação de mercado. 8 anos de prisão, acho que foi feito em regime semiaberto, citado na Lava Jato, teve um monte de escândalo associado também a esse detalhe, né?
esse ponto. Um detalhe importante é que o colapso das empresas, né, da holding do Eike Batista, não foi causado por números operacionais ruins, simplesmente. Tipo esse 15 mil que eu comentei. Teve alguns gatilhos de margem, por exemplo, empréstimo bancário, cláusula que vinculava empréstimo, manutenção do patrimônio mínimo. E tudo isso, e aí está o ponto, foi viabilizado, foi fiado pela credibilidade pessoal do Eike Batista. Entende? Quando a credibilidade do Eike foi embora, mesmo a empresa tendo uma estrutura, todo o ativo foi embora, porque o ativo era a credibilidade do cara. Então, tudo caiu junto. A credibilidade dele caiu, a empresa ou todas as empresas caíram ao mesmo tempo. E aí, tem coisa para a gente analisar aqui. Primeiro é que tem uma diferença grande entre risco operacional e risco estrutural. No caso aqui, toda empresa de exploração de petróleo erra estimativa de campo, e normal, porque não tem como se acertar, cravar que vai ter tantos barris de petróleo lá disponíveis. É um risco operacional. Uma empresa séria, ela já absorve isso porque tem uma reserva para diversificar risco, ter mais lugares para explorar, contratos de longo prazo com alguns clientes que vão dar uma variabilidade maior na questão da oferta de barris, enfim. O que aconteceu com a OGX não foi um erro operacional. Foi um erro operacional encontrando uma estrutura que não tinha amortecimento. Então, sim, teve um erro de cálculo. Evidente, só que a estrutura não estava pronta para aquele erro. Se estivesse pronta, é igual aquele modelo de oscilação, né? Eu tenho uma ponte que ela oscila quando venta. E por que ela não quebra? Porque ela oscila. Então a estrutura comporta esse impacto. E um conceito de Jacques que se aplica bem aqui é que sistemas robustos têm que ter redundância de decisão. Múltiplos pontos onde uma decisão crítica pode ser tomada, validada, contestada, checada novamente. E o grupo X tinha o oposto. Ele tinha uma concentração de decisão no extrato único, que era o extrato do Eike. Que possivelmente, o Eike é um cara bastante capaz, um extrato 5, 6 ou 7. Tem que analisar ele com mais calma, mas visão de longuíssimo prazo, até para estruturar esse império todo tem que ter. Mesmo com erro, o erro faz parte. Tá? E não tinha uma estrutura cognitivamente capaz ao redor dele, possivelmente, para poder assumir decisões que seriam importantes. Então, quando você encontra uma decisão, quando você concentra uma decisão numa só pessoa e não está sendo suficiente, está sendo frágil. E a eficiência é resolver isso rápido. A robustez é continuar resolvendo quando o tomador de decisão principal não está disponível. Ou está errado, está mentindo, qualquer outra coisa. São coisas diferentes. E o grupo X, que é o grupo do Eike, confundiu uma coisa com a outra. E aí que está um ponto importante. Um outro viés de análise interessante é que o que estava à venda não era o ativo. O grupo X tinha ativos reais, obviamente. Só que o ativo não era o problema. O que evaporou foi o crédito que dependia da credibilidade do Eike. Então o banco emprestou, o investidor aplicou, comprou ação, forneceu, aceitou prazo, baseado num produto invisível, que era a confiança do Eike Batista, ou no Eike Batista, que se tornou um grande bilionário. Quando a empresa OGX de petróleo falha em entregar barris, o produto invisível começou a desfazer, porque se a credibilidade dele era onde eu fiava todo o investimento e ela se esvai porque não cumpriu-se a promessa por muito dos barris de petróleo, eu tenho um problema sério para resolver. E quando se desfez essa credibilidade, o ativo real que estava lá continuou existindo. Mas a estrutura financeira, ou seja, a empresa existia, mas a estrutura financeira que bancava aquilo foi embora. Então, é por isso que algumas empresas que têm ativos sólidos podem quebrar rápido. Mesmo assim. Porque não é o ativo, é a credibilidade que sustenta o sistema financeiro. Porque credibilidade é dinheiro. Quem tem credibilidade, quem tem crédito, credibilidade, tem dinheiro, tem confiança. Confiança, em última análise, dinheiro é confiança.
Então tem uma pergunta dura que todo founder deveria fazer ao próprio espelho, todo dia de manhã. Quando o banco me empresta um dinheiro, quando o fornecedor me dá prazo, quando o investidor me confia capital, ele está confiando na empresa, na estrutura, no produto ou está confiando em mim? Se a resposta for que ele está confiando em você, você é um Eike Batista em escala menor. E a diferença é só o número de zeros que tem na frente aí. Entende? Então, esse é um ponto técnico importante, porque ele mostra justamente que a estrutura que você constrói tem que ser maior do que a sua personalidade, digamos assim. Óbvio que você pode usar da sua credibilidade pessoal, da sua personalidade, porém, isso não pode ser o viés de credibilidade da sua empresa, e sim a estrutura, porque se você perder a credibilidade, aquela empresa está tocando o barco ainda numa boa porque confiaram na empresa e não na sua capacidade pessoal. Esse é o segundo aspecto importante. Tem um terceiro ainda que a gente pode colocar, que é por que isso se repete em empresas de médio porte agora e tem acontecido muito, né? A gente tem visto vários casos. O caso do Eike, ele parece distante porque fala de bilhões, tal, mas quando o dono adoece, por exemplo, uma empresa menor, perde foco, briga com o cliente, ou envelhece, cansa, ou perde a vivacidade pelo negócio, o crédito do banco vai ficar mais caro. O prazo do fornecedor vai encolher. O cliente principal vai procurar outro. Então, de um jeito mais lento, em câmera lenta, sem manchete, sem alarde, é o mesmo colapso do Eike. Só que ninguém vê, porque é privado, demorado. Está concentrado numa pessoa só, é uma pessoa que não tem tanta visibilidade pública. Entende? Então, empresas familiares brasileiras, por exemplo, elas raramente passam da segunda geração. Isso é um dado de mercado. Não porque os filhos são incompetentes, às vezes é por questão cognitiva também, mas porque a estrutura financeira da empresa estava ancorada na credibilidade do fundador. É o caso do Barão de Mauá, que eu já comentei no episódio 1. E aí depois não tem como você seguir com isso. Então o Eike caiu rápido porque tinha bolsa, prazo de empréstimo curto, enfim, todo esse cenário macro, mas o empresário de médio porte ele cai devagar porque tem prazo longo, banco fiel, muito tempo de casa, cliente cativo, mas a matemática que toca no Eike toca no empresário médio também. A queda é uma queda bem devagar. É como se a gravidade fosse diferente. A gravidade do Eike é a gravidade da Terra. E a gravidade para o médio empresário é a gravidade da Lua. Então você vai cair devagar, mas você vai cair. Então, cuidado com esse detalhe importante para lidar com algo que o Eike não teve como lidar. Bom, e é isso. Então, esse aspecto aqui do Eike é um ponto importante para você ter noção de como que você pode mitigar suas situações, mitigar riscos, livrando a tua cara e colocando a estrutura em primeiro lugar. O Eike perdeu 36 bilhões de dólares em 18 meses, não por azar, mas porque a matemática de construir tudo em cima da pessoa foi pesada demais. Muita gravidade num ponto só. Virou um buraco negro, literalmente. Então você pode estar fazendo isso agora na tua empresa sem perceber. Só que a diferença é que ninguém te avisou. Porque sua empresa não é tão importante assim, não está na bolsa, não está nas manchetes. Mas a estrutura, o desfecho, essa concentração de densidade num ponto só é idêntico. Então, uma boa análise. Concentração de densidade, de gravidade, é buraco negro. Ele vai sugar tudo ao redor dele e acabar com tudo. Então, se liga para isso, que é um ponto importante que você pode aplicar agora. Crie estrutura e não construa empresa em cima da sua credibilidade pessoal. Perfeito? Bom, quer saber mais? Procure no Instagram Edu Valneide, no LinkedIn Eduardo Valneide. Estamos aí para trocar ideia, entender melhor como posso atender a sua empresa, se for o caso, alguns aspectos dessa ciência organizacional. E quinta-feira voltamos com mais um episódio. Um abraço e até mais.